muito boa noite. Está na hora das notícias do nosso estado. 2 pessoas morreram e 8 ficaram feridas em um grave acidente na BR-352 em Martinho Campos. Você vai ver aí agora as imagens BR-352 em Martinho Campos, na região centro-oeste de Minas Gerais. Isso aconteceu na manhã de hoje. O acidente envolveu uma caminhonete e 3 carros de passeio. Você já está acompanhando aí as imagens desse acidente. Vejam só, hein? BR-352, perto da cidade, perto da ponte do Rio São Francisco. A suspeita é de que um dos motoristas tenha invadido a contramão. 6 feridos foram socorridos e levados para o hospital de Martinho Campos. Um policial militar de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, ficou ferido. A mulher dele e a sogra dele estavam no mesmo veículo e, infelizmente, acabaram perdendo a vida neste acidente gravíssimo que você está acompanhando as imagens. Veja só a destruição dos carros no meio da estrada. E agora nós vamos falar sobre um assalto a banco, hein? Câmeras de segurança flagraram a ação de bandidos em Ponte Nova. Quem tem as informações ao vivo para a gente é a repórter Gisele Ramos. Muito boa noite, Gisele. Conta para a gente o que foi que aconteceu lá, hein? Pois é, André, boa noite para você, boa noite a todos. Olha só, de acordo com a polícia, era por volta de meio-dia quando 3 homens entraram na agência bancária e renderam o vigilante. As câmeras de segurança, o circuito interno, registrou toda a ação desses bandidos. Um dos suspeitos entra tranquilamente aí na agência, como a gente está vendo aí na imagem, ele retira uma senha de atendimento, logo depois vem o segundo suspeito e aí sim eles vão render o segurança, que não teve escolha e teve que entregar a arma aos bandidos. Um terceiro homem estaria do lado de fora da agência com uma arma apontada para o vigilante, por isso ele não teve escolha e teve que entregar a arma aos bandidos. Depois disso, eles começaram a ameaçar os caixas do banco e conseguiram roubar todo o dinheiro do malote e também dos guichês de atendimento aos clientes. Na porta da agência tinha um carro, um Astra. Depois que eles cometeram aí esse crime, eles fugiram nesse carro com placa de Contagem e minutos depois abandonaram esse carro. Então, de acordo com a investigação da polícia, esse carro era roubado, foi roubado no dia 10 de março em Betim, na região metropolitana. A agência não divulgou o valor que foi roubado pelos bandidos. A Polícia Civil investiga esse caso, até mesmo porque há suspeita que esses mesmos homens tenham cometido o mesmo crime ali na região. Pois é, Gisele, a gente viu nas imagens ali, não é verdade? Estava reparando ali a estratégia que eles usaram, né? Um deles ficou com a arma do lado de fora. Você está vendo ali a porta giratória, naturalmente existe ali um detector de metais, não conseguiriam entrar com a arma no banco, mas um do lado de fora, lá no fundo do vídeo, ficou com a arma apontando e o segurança não teve o que fazer, né? Foi por isso que eles conseguiram assaltar. Vê que a porta ali, no caso giratória, e também o detector de metais não adiantou de nada. Gisele, obrigado pelas informações. E agora vamos com o futebol, hein? No Atlético, treino fechado para a imprensa antes de enfrentar o Vila Nova. O mistério é o grande destaque na Cidade do Galo. Você aí não vai estranhar se eu disser que o treino na Cidade do Galo foi fechado para a imprensa. Tem sido assim ultimamente. Acho que é bom, às vezes, você se prevenir um pouquinho, ficar um pouco mais... até para ter uma privacidade maior em respeito ao treinador. O finalzinho da atividade teve de um lado finalização de cabeça e do outro com o pé. Sinais de que a pontaria precisa melhorar. Teve também alongamento, tranquilidade. A gente estava ali deitado, ali relaxando um pouco, que é importante também, faz parte do treinamento isso, o descanso. A gente estava ali tirando uma onda, conversando ali para saber o que fazer sábado. O motivo de tanto mistério é porque o Galo tem 2 jogos importantes pela frente. O primeiro é contra o Vila Nova e uma vitória garante a classificação antecipada no Campeonato Mineiro. E o outro é contra o Independente Del Valle pela Copa Libertadores. Se vencer, o Atlético garante o primeiro lugar no grupo. Assim fica difícil saber quem entra em campo nos 2 jogos. Time reserva ou será misto? O treino foi fechado, é difícil poder falar muito para vocês aqui, né? Daqui a pouco acaba me complicando. Mas eu acredito que o professor vai montar a melhor equipe para que a gente possa garantir essa classificação e tranquilo para a viagem de domingo. Tá
Tá certo, segredo é segredo. Mas uma coisa todo mundo já sabe. Júnior Urso caiu nas graças do treinador e assumiu a posição de Leandro Donizete. Não é uma coisa que eu vou dizer, eu fiquei surpreso, porque eu acho que a gente trabalha para isso, né? Então, é uma coisa que a gente espera, na verdade. Então, eu ficaria surpreso se eu não estivesse esperando isso. Então, eu trabalhei para que acontecesse, aconteceu, estou muito feliz e vou continuar trabalhando cada dia mais. E no Cruzeiro, além dos treinos, preocupação também com Rafael Silva. E sabe por qual motivo? Porque o atacante foi criticado nas redes sociais. Diogo Ramalho. Pois é, André, o Cruzeiro joga no domingo pelo Campeonato Mineiro contra o Guarani de Divinópolis, mas infelizmente o futebol fica em segundo plano quando se trata de situações como essas de racismo, por exemplo, o que aconteceu nas redes sociais contra o atacante celeste Rafael Silva. O técnico David falou hoje em entrevista coletiva e, claro, repudiou essa atitude. Acho que qualquer tipo de preconceito, né, de racismo, a gente tem que condenar. Eu acho que o futebol ele é um espetáculo, né? Você tem que ir para o estádio e tem que incentivar, né, a sua equipe, os jogadores eles têm que estar prontos assim, para jogar, e acaba ficando chato, né? Tá aí, palavras do técnico David indo contra, repudiando completamente essa infeliz atitude racista contra o Rafael Silva, atacante celeste. Tudo começou por causa daquela comemoração no clássico, assim que ele fez o gol da vitória do Cruzeiro. Ele saiu provocando o torcedor atleticano, de acordo com o David e com a maioria das pessoas, e até eu concordo, faz parte do futebol, mas aí a coisa tomou uma proporção lamentável. Dentro de campo, o time definido. Duas mudanças, Fabiano e Henrique não vão enfrentar o Guarani, estão poupados pelo departamento médico, caso apenas de precaução, e aí entraram no meio-campo Elber para fazer a função que era aí do Henrique, uma função diferente, claro, o Henrique é volante, o Elber é um armador, o Cruzeiro vai com 2 volantes e 2 armadores, muda um pouco essa configuração tática, portanto, no lugar de Fabiano na lateral direita, o garoto Mike terá nova oportunidade. Eu volto com você, André, grande abraço. Valeu, abraço para você também. E 2016 é ano de eleições e você vai acompanhar todos os detalhes da corrida eleitoral aqui na tela da Band. Como já é tradicional, a Band Minas vai realizar o primeiro debate com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte em agosto para ajudar você a decidir o seu voto. Então, anote na sua agenda. Você tem um compromisso importante na noite do dia 26 de agosto, aqui na tela da Band Minas, com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Tá certo? Anote aí. E falando em eleições, com toda a crise política que estamos vivendo, é hora de ficar atento aos parlamentares, né? Pensando em melhorar a situação do país, jovens que ainda não têm a obrigação eleitoral de votar têm uma certeza: vão às urnas em outubro. A participação deles nas eleições é facultativa, ou seja, até completarem 18 anos, não são obrigados a votar. Mas, ao fazer o título, nada de ficar sem fazer a diferença nas urnas. Todo mundo gosta de discutir mesmo, de ficar por dentro, porque é importante começar desde cedo. Porque assim, a gente já vai formando uma opinião para lá na frente fazer uma maior mudança assim, no país. Este ano tem eleições municipais. Chance de cada um ter a primeira experiência como eleitor. Eu acho que a gente consegue fazer a mudança, basta pensar com a cautela. O cartório cheio de jovens tem uma justificativa. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas promoveu nos últimos dias a Semana do Jovem Eleitor, em parceria com as escolas da capital. Nós temos um lema no colégio, que é a formação de um cidadão pleno. E essa cidadania plena, ela passa pela participação efetiva na sociedade. E uma das formas mais efetivas de se participar é votando. Em 2014, o número de eleitores jovens com voto facultativo em Minas foi o menor desde 1989. Apenas 139.643 adolescentes entre 16 e 17 anos decidiram fazer o título. Mas com as campanhas feitas pelo TRE, esses dados estão mudando e para melhor. Entre janeiro de 2015 e fevereiro de 2016, já são mais de 150 mil adolescentes com o título de eleitor nas mãos. Já há algum tempo, né, o TRE e também o TSE, vocês podem ter visto campanhas onde a gente chama o jovem eleitor para vir, para participar, para ficar engajado na vida política, na ação cidadã do país. Em poucos minutos, Maria Isabel já estava com o título e preparada para cumprir o seu papel de cidadã.
Eu tenho noção do que é melhor para o Brasil e eu vou morar no Brasil daqui para frente. Então eu quero um futuro melhor para mim, principalmente. É isso que a gente quer, que essa turminha nova que está começando agora aí a votar, vote com consciência, saiba em quem está votando, procure conhecer os candidatos para que não aconteça o que está acontecendo hoje no nosso país, né? Que existe um monte de criminoso lá em Brasília. E no próximo bloco você vai ver que a prefeitura não vai mais enviar o boleto do IPTU para quem optou pelo pagamento parcelado. Não sabe o que fazer? Então fique aí com a gente que daqui a pouquinho nós vamos te explicar, viu? E ainda aqui no estúdio vamos falar sobre direito imobiliário. Você que está comprando ou vendendo apartamento, está em busca de um imóvel para alugar, então você tem que tirar suas dúvidas aqui com a gente. Daqui a pouquinho, logo depois do nosso intervalo. Até já. Jornal Band Minas. Oferecimento Drogaria